Bom dia, boa tarde, galerinha do segundo ano, a depender do horário que vocês estão assistindo a este vídeo. Hoje nós teremos a atividade de História e Geografia e vamos utilizar tanto o livro grosso quanto o livro de fichas de atividades, que é o livro mais fino, certo? Vamos iniciar com História na página 234. E essa página vai trazer para a gente o trabalho voluntário. Em outros vídeos, eu já havia comentado com vocês sobre esse tipo de trabalho. O trabalho em si é algo que nós realizamos com o propósito de receber alguma coisa em troca. E na maioria das vezes, nós estamos falando em benefícios remunerados. O que é isso? Dinheiro para garantir a nossa sobrevivência. Com o dinheiro vindo do trabalho, a gente consegue garantir que as nossas despesas diárias, mensais, possam ser pagas. Mas o trabalho voluntário, ele é diferente. Ele não vai dar para a gente essa recompensa, vamos dizer assim. Ele não vai dar para a gente o dinheiro pelo nosso trabalho. Como é que acontece esse trabalho voluntário? A gente vai destinar do nosso tempo e daquilo que a gente sabe fazer para alguém ou para alguma instituição que realmente precisa dos nossos serviços. E em troca, a gente vai receber somente a satisfação de ter ajudado alguma pessoa, alguma comunidade, alguma instituição. E aí na página 234 diz o seguinte: uma prática que vem cada vez mais ganhando adeptos é o trabalho voluntário. Nessa situação, a pessoa destina por vontade própria, ou seja, a pessoa quer fazer isso, ela não é obrigada a fazer, parte do seu tempo, seus esforços e seus conhecimentos para ajudar outras pessoas. Há voluntários que trabalham em hospitais, fazendo companhia para os pacientes. Há voluntários que, nos finais de semana, se reúnem para realizar reformas e pequenos reparos em escolas e outros que se reúnem ou se unem para coletar o lixo a fim de ajudar o meio ambiente. E aí embaixo a gente vai ter duas imagens que são imagens importantes no trabalho voluntário para determinadas comunidades. A primeira imagem aparece aí as pessoas limpando as ruas de uma comunidade. Qual é o benefício que essa atitude traz? Nós já vimos, eu sei que vocês aprenderam, que nós precisamos estar em um ambiente limpo para a nossa sobrevivência. Porque se nós ficarmos expostos muito tempo em ambientes sujos, que não tenham higiene, isso vai prejudicar a nossa saúde. E prejudicando a nossa saúde, algumas vezes as pessoas podem morrer por conta disso, por serem contaminadas com tudo que a falta de higiene pode proporcionar. Ok? Então é muito importante esse trabalho das pessoas em estar limpando as ruas de uma comunidade. Vai alegrar a comunidade, vai deixar a comunidade de uma forma higiênica, proporcionando melhor qualidade de vida, melhor saúde, e aí vai fazer uma diferença em todas as vidas das pessoas que ali residem, que ali moram. Do outro lado aí, a gente tem a imagem de alguns feirantes que eles estão fazendo o quê? Eles estão distribuindo frutas e verduras que sobraram de suas barracas para as escolas públicas. As escolas públicas são aquelas que, teoricamente, devem ser mantidas pelos governantes, senhores presidentes, senhores governadores, senhores prefeitos, certo? E com que dinheiro? Com o dinheiro que a gente paga nos nossos impostos. Porém, algumas coisas acontecem e infelizmente o dinheiro não chega nas escolas. E aí falta a merenda. E o que seria a merenda da escola? É o lanche. E a maioria das crianças que vão para as escolas públicas precisam daquela refeição porque às vezes em casa é difícil ter o alimento. Então a comunidade se preocupa com isso e faz essa ação do trabalho voluntário em doar para as escolas esses alimentos para que assim eles possam garantir um lanche gostoso, cheio de nutrientes que vai ajudar as crianças daquelas escolas, tá certo? Embaixo tem: conheça quem é.
O brasileiro Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, lançou em 1993 uma campanha chamada Ação da Cidadania para combater a fome e a miséria. Betinho morreu em 1997, mas os voluntários da Ação da Cidadania ainda trabalham para diminuir a fome e a miséria no Brasil, além de promover a educação e a saúde e a cultura. Então vamos ver o que é que isso traz pra gente. Embora essa pessoa que foi muito importante, Betinho, não esteja mais entre nós, ele já tenha morrido, ele deixou um papel muito importante, que foi de dizer às pessoas um caminho para ajudar as outras. E isso é muito importante, porque o que nós temos, se nós pudermos, a gente vai compartilhar, vai ajudar outras pessoas e vamos nos sentir muito melhores. E agora na página 235, de olho no local. Você conhece sua escola e as pessoas que trabalham nela? Marque com um X os trabalhadores que existem em sua escola. Lá na escola tem merendeira, tem auxiliar de limpeza, tem bibliotecário, tem inspetor de aulas. O que é que tem na nossa escola? O que tiver, vocês vão marcar um X, ok? Segunda questão. O que é trabalho voluntariado? O que é trabalho voluntário? Vocês vão reler o texto, se preciso, e vão lembrar das palavrinhas que a tia disse aqui para vocês sobre o que é esse tipo de trabalho, tá certo? E pode colocar de acordo com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai para a geografia. E em geografia, a gente vai para a página 196. Vamos falar ainda sobre os transportes, ok? O transporte, basicamente, ele serve para retirar a gente de um local, fazer com que a gente saia de um local e vá para um outro ambiente, um outro local. Aí tem dizendo, você deve ter percebido que a paisagem fotografada é uma estrada também chamada de via de transporte. O transporte é uma atividade econômica muito importante, pois promove a circulação e a conexão de produtos e pessoas de diferentes lugares. Ele está falando dessa imagem aqui, dessa fotografia, que tem um carro retratado, um sinal, uma placa de trânsito indicando a velocidade permitida, que é de 60 km por hora, e uma placa chamando a nossa atenção para ter cuidado que há animais na pista. E aí o que é que acontece? Os transportes eles vão servir tanto para circular, tirar uma pessoa de um lugar para outro, como também mercadorias, cargas, animais, tá certo? Os transportes, eles vieram evoluindo com o tempo. Como eram os transportes no passado, em tempos passados? Aqui a gente tem a imagem, primeiro aqui, desses desenhinhos, que na nossa história nós chamamos de pintura rupestre, que eram desenhos em caverna que as pessoas faziam para registrar como era a vida no passado. E aqui a gente tem um elefante, que serve também, já se viu no passado, como meio de transportar as pessoas. No passado, o transporte de pessoas e mercadorias era feito a pé, ou seja, o ser humano carregava todos os pertences e se locomovia sem ajuda de veículos. Com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal para se locomover ou transportar coisas. Vários animais eram utilizados para essa finalidade, como os cavalos, camelos, mulas e até elefantes. Inclusive, é comum ainda que a gente veja os cavalos fazendo esse tipo de trabalho nos dias de hoje. Ele pode carregar as pessoas, transportar as pessoas e também, algumas vezes, ele é colocado para guiar a carroça, que é um outro meio de transporte, e aí transportar pessoas e também mercadorias. Já na página 197, está falando sobre a mudança que ocorreu durante o passar do tempo. Durante muito tempo, a única maneira de transportar as pessoas e mercadorias era por meio da força de animais, que eram criados para esse fim e tinham grande valor no mercado. Atualmente, os animais deixaram de ter grande importância no transporte,
Porém, como vimos anteriormente, em alguns países eles são utilizados ainda para o trabalho, lazer e em diversas competições. Aqui a gente tem a imagem de cavalos de corridas. Eles são utilizados aqui para competir. As corridas a cavalo são comuns em vários países do mundo, como forma de lazer e competição, certo? E que outro tipo de transporte tinha antigo também? Hidroviário. O que vem a ser transportes hidroviários? Aqueles que são em rios, lagos, mares e oceanos, ou seja, aqueles transportes feitos para estar em água, ok? São utilizados como vias de transporte. Vamos lá. Neles se utilizam os cursos de água, como lagos, mares, oceanos e rios, como vias de transporte. A gente tem os transportes hidroviários, temos os terrestres e temos os aéreos. Hidroviários que vão por água, terrestres que vão pela terra e aéreos que vão pelo ar. Outro elemento importante no transporte hidroviário são as embarcações. Elas foram fundamentais, por exemplo, para a chegada dos europeus ao Brasil. Eles navegaram pelo oceano até chegar a terras desconhecidas, como a América, encontrada por Cristóvão Colombo no ano de 1492. Aqui a gente tem a ilustração que representa a caravela utilizada por Cristóvão Colombo para chegar à América, tá certo? Então, essas embarcações aqui são maiores, já que transporta muitas pessoas e muitas cargas, muitos produtos. Na página 198, a gente vai falar sobre a evolução dessas embarcações. Naquele período, que Cristóvão Colombo chegou na América, em 1492, as embarcações eram impulsionadas pelas forças do vento. O que é isso, tia? Era direcionada, era o vento que levava as embarcações. Se tinha muita força, a embarcação ia com mais velocidade. Se o vento estava com pouca força, diminuía a velocidade da embarcação também. Nesse sentido, foram criados diferentes tipos de embarcações a velas, para melhorar o aproveitamento dos ventos. Entretanto, quando não havia vento, as embarcações, o que aconteciam? Elas não eram impulsionadas e podiam ficar paradas, como a tia acabou de falar. O vento direcionava, dava velocidade. E se não existisse, não tinha como a embarcação se locomover, se deslocar de onde estava para o seu destino. O grande impulso nos transportes ocorreu na Europa nos séculos 18 e 19, no período em que ficou conhecido como a Revolução Industrial. A locomotiva ampliou a velocidade do transporte de pessoas e produtos em meio terrestre e passou por diversas evoluções. Quando ele está falando aí de velas que davam impulsão para os barcos, ele está falando de uma peça de lona ou de brim destinada a receber o sopro do vento, empurrar embarcações ou movimentar moinhos. Essa lona é como se ela fosse um pano, tá certo? Aí aqui do lado a gente já começa a ver os meios de transporte, os transportes terrestres que vão por terra. A locomotiva criada na Revolução Industrial, movida a queima de lenha ou carvão. E o que vinha a ser isso? Um trem, ok? Pronto. E aqui embaixo tem a parte que eu listei para vocês fazerem a leitura, que é para vocês saberem mais sobre a viagem inaugural da primeira locomotiva do mundo. Então, vocês vão fazer essa leitura, certo? E na página 199, vocês vão conhecer quem era Alberto Santos Dumont, que agora a gente já vai entrar na parte dos transportes que a tia falou, aéreos, aquele que são do ar. E quando a gente vai falar nesse tipo de transporte aéreo, a gente precisa falar dessa pessoa aqui, desse senhor chamado Alberto Santos Dumont, mais conhecido como Santos Dumont, ok? Ele é um brasileiro e ele ficou conhecido, ele ficou considerado o pai da aviação. Ele ganhou esse título porque ele construiu o 14 bis. O que foi o 14 bis? Ele foi a primeira aeronave com motor e hélice que voou por uma distância de 60 metros.
ok? E a 3 metros de altura do chão. Na França, em 23 de outubro de 1906. Então, a partir daí, não mais contava com a ação do vento, como nas embarcações. Aqui já tinha um motor e ele já tinha a hélice, então ele não precisava dos elementos naturais para fazer a sua locomoção, para ele sair de um lugar para outro. O inventor nasceu na fazenda de seus pais, onde hoje é a cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, em 20 de julho de 1873. E agora a gente vai continuar falando sobre os transportes terrestres, porque além do avião, outra grande novidade estava por nascer. Provavelmente é a forma de transporte mais utilizada por vocês e seus conhecidos. O que é isso? O automóvel, que a gente costuma chamar de carro, ok? Esse é um transporte rodoviário terrestre que é realizado por veículos automotores em diferentes tipos de vias terrestres. E esse daqui foi o primeiro modelo de automóvel fabricado. Como podemos perceber, ele era muito diferente dos automóveis que a gente está utilizando atualmente. Ao mesmo tempo em que o automóvel foi sendo desenvolvido, outros veículos de transporte rodoviário, ou seja, por terra, também foram sendo criados em diversas partes do mundo, como os caminhões para transportar a carga, né, e os ônibus para transportar pessoas. E é claro que tudo isso passou por um processo de mudança. Aqui a gente pode ver o modelo de um dos primeiros transportes coletivos, que era o ônibus, completamente diferente do que nós temos hoje na nossa atualidade. Hoje aqui, os transportes coletivos são mais recomendados para o transporte de pessoas, pois são menos poluentes e ocupam menos espaço nas vias. Um carro pode ir até 5 pessoas, não é? 3 pessoas sentadas atrás e 2 pessoas sentadas nos bancos da frente, o motorista e quem vai do ladinho dele. Já o ônibus, ele tem a capacidade de transportar 30 ou mais pessoas. Então, ele vai ocupar um espaço menor do que colocar 6 carros para colocar 5 pessoas em cada um. É importante lembrar que o automóvel é um veículo de transporte particular individual. Já os ônibus são meios de transporte coletivo, ou seja, que transportam diversas pessoas. Aí a gente vai colocar a mão na massa na página 201. Vamos observar alguns veículos vistos de cima e vamos fazer um círculo representando as pessoas transportadas por esses veículos. Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas que cada um pode carregar. E aqui a gente tem a pista e a gente tem o transporte e vai verificar a quantidade de pessoas. De que forma? Observando os assentos, ok? Como vimos anteriormente, alguns meios de transporte são vantajosos, eles são mais vantajosos do que outros. Sabendo disso, responda as questões a seguir. Primeira questão: quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Segunda questão: quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? E na terceira ele pergunta: quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? Somando todos, tá? E quarta questão: qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? E justifique a sua resposta. É o carro, é o ônibus, é o avião? Por que vocês responderam isso? Agora a gente vai para a página 101 da nossa ficha de atividades. E o que a gente precisa fazer? Colocar o nome completo e a data que está assistindo ao vídeo. E na primeira questão pede para que a gente observe algumas imagens. Nós temos aí a imagem da sala de aula na visão vertical e da sala de aula na visão oblíqua. Dependendo da nossa posição, temos uma visão diferente do mesmo objeto. Escolha um objeto, por exemplo, uma caixa de sapatos. Depois, com a ajuda de um adulto, perceba as diferenças ao observá-las na visão vertical e na visão oblíqua. Por fim, registre essas diferenças nos passos a seguir.
Vocês vão pegar, por exemplo, uma caixa de sapato e vão olhar aqui vertical, olhando de cima para baixo, ok? Depois vocês vão olhar oblíqua, que é vocês olharem da lateral de fora para dentro, tá vendo? Vocês vão fazer e vão anotar o que vocês perceberam. E na ficha 102, a segunda questão diz o seguinte: qualquer objeto pode ser visto, desenhado ou fotografado de 3 maneiras diferentes. Observe abaixo um exemplo. Nós temos aqui o carro visto de frente. Aqui ele está visto de cima e de lado, e aqui ele está sendo visto de cima para baixo. Então, são 3 formas diferentes de ser visto esse carro. Com a ajuda de um adulto, preencha os espaços vazios. Se o objeto for visto de frente, a visão é o quê? Aí embaixo tem agora. Se o objeto for visto de cima e de lado, a visão é o quê? Se ele for visto de cima, a visão é... Muito bem, façam com atenção. Terceira questão, vamos praticar. Escolha um objeto da sua casa que você adora. Represente esse objeto na visão vertical, na frontal e na oblíqua. O que é que vocês vão fazer? Vão olhar aqui, por exemplo, o carro e vão ver que a gente tem a imagem de frente, de cima e de lado e de cima para baixo. Uma é frontal, uma é vertical e a outra é oblíqua. A mesma coisa vocês vão fazer com um objeto que vocês mesmos vão escolher dentro da casa de vocês, tá certo? Pronto, a gente vai finalizar as atividades por aqui. Façam com bastante atenção, como sempre vocês fazem. E em qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim. Um beijo e até a próxima aula.